A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje, como você vê no título, eu quero te dar um conselho que não estude teologia. Eu sei que parece uma afirmação absurda, mas eu queria fazer tudo sempre com base bíblica. Nada do que eu falo é pelo meu querer, pelo meu entendimento, porque se fosse pela minha capacidade eu não entenderia nada da Bíblia. Eu queria sempre deixar claro que estou apoiado em versículos bíblicos, sempre tem um versículo ou outro que eu uso aqui nos vídeos, e eu queria fazer esse vídeo aproveitando que estamos no começo do ano, que é o período que geralmente as escolas de teologia abrem vagas para novas matrículas. Bem, os anúncios de teologia, eles vêm com um teor de benefício para as pessoas que vêm. Qual benefício é esse? Aprenda mais sobre o Senhor, sei lá, venha conhecer mais da Bíblia, venha conhecer o Senhor. Por mais absurdo que essa afirmação pareça, é comum que as pessoas acreditem e tenham esse anúncio como uma coisa normal. Venham e conheçam o Senhor. Muita gente desviada que eu conversei ou que eu fui evangelizar, descobri que essas pessoas, né, eram desviadas ou não queriam crer em Deus, não queriam conversa, saber de Deus. Muitas delas falavam assim: eu cursei teologia em tal escola ou em tal igreja e eu não gostei do que disseram. E, irmãos, é uma coisa tão estrambólica, tão extrapolante, não tenho palavras para dizer, de uma pessoa achar, talvez você pense assim, que você vai conhecer mais de Deus trancado numa sala de teologia. Isso é inadmissível pensar assim, porque você não vai aprender de Jesus, você não vai aprender, você não vai conhecer o Senhor numa sala de estudo, numa sala onde tem acadêmicos engravatados, pessoas que passam diploma por onde vão. Eu ouvi e ouço que estudar teologia é coisa de crente, mas eu lembro que na Bíblia, os profetas, os apóstolos, Paulo, ele não tinha nenhum diploma, ele não tinha nenhuma formação, ele não tinha nenhuma coisa que ele batesse de frente e dissesse assim: olha, eu sou formado nisso, ou eu entendo disso. Apesar dele ser fariseu, os fariseus estudavam muito a lei, eles não tinham um sistema de estudos e recompensa como diplomas, de formação, é isso que eu quero dizer. A única coisa que Paulo fazia, que os fariseus faziam e que os judeus fazem hoje em dia, a maioria deles que vão para ler a Torá, ler o Tanakh, a única coisa que eles fazem é estudar consigo mesmo, né, sozinho, em grupos de amigos, coisas informais, e também na sinagoga. Como a gente, muitos vão para os templos, né, assistir pregações. É isso que eles vão fazer, assistir pregações. E essas pregações, elas têm um teor de ensino muito bom, coisa que a gente não vê aqui nos templos brasileiros e nos templos cristãos em geral. São só mensagem de ego. Mas com que base eu estou dizendo isso? Que eu não gostaria de ver você estudando teologia. Na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 26 ao 27, está escrito assim. Escreveu João, né? Escrevo-lhes estas coisas a respeito das pessoas que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção do Messias que receberam do Pai permanece em vocês. Preste atenção agora. Para que não precisem de que ninguém lhes ensine. Ao contrário, da mesma forma que a unção do Messias genuína, não falsificada, continua a ensinar-lhes todas as coisas, assim permaneçam unidos com ele, como ele lhes ensinou. João vai falar que eu estou escrevendo isso a respeito das coisas que, a respeito das pessoas que estão tentando enganar vocês.
E aí ele começa a dizer que a unção que o Senhor, que o Messias, que Cristo, que Jesus deu pra gente, é que a gente não precisa de que ninguém ensine a gente. Sabe? Por muitas vezes, Deus vai usar pastores, Deus vai usar pessoas, mas vai ser para te passar uma mensagem específica, de uma situação específica. São pregações, como eu faço aqui no canal. Eu não sou pastor, mas o Senhor me dá muitas vezes palavras para pessoas que estão precisando ouvir alguma coisa. Mas o que João está falando aqui é a respeito de ensinamentos, não de situações, não de situações específicas como um consolo, claro, como uma mensagem de ânimo, mas como uma doutrinação, é isso que eu quero dizer. Quando a gente pega esse livro aqui, é sobre isso que João está falando. O Senhor nos deu a unção de que ninguém precisa ensinar a gente sobre o que Jesus quer pra gente, ou o que Jesus é, ou como ele trabalha, porque está tudo aqui, gente. Está tudo aqui. As pregações que Deus usa as pessoas não é para ensinar muitas vezes, mas é para relembrar e recapitular o que ele já ensinou aqui, que a gente tem o costume de esquecer. Então Deus, pela sua graça e misericórdia, começa a relembrar a gente do primeiro amor, do primeiro caminho, dá um consolo, alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é que você não vai aprender sobre Deus sem Deus. Você não vai aprender de Deus comigo, por exemplo. Se você viesse a mim, eu não tenho capacidade de te ensinar sobre Deus. O Espírito Santo pode me usar sim, mas o que eu quero que você entenda é que você não vai ter intimidade com o Senhor, você não vai aprender, conhecer, ter intimidade, conhecer, ter comunhão. Você não vai adquirir isso numa sala de teologia. É isso que eu quero que você entenda, você não vai conhecer. Você pode aprender algumas coisas históricas ou coisas terrenas, mas coisas espirituais não podem ser discernidas por um diploma. Você não tem diploma espiritual, não existe essa coisa. Ainda além do mais, quando eu vou estudar teologia numa igreja, num templo eu não vou estar estudando teologia, eu vou estar estudando a doutrina teológica do templo A. E se eu for estudar teologia no templo B, eu não vou estar estudando teologia, eu vou estar estudando a doutrina teológica do templo B. As igrejas, elas não dão aula de teologia, elas dão aula do que elas acreditam teologicamente. Um pastor ler a Bíblia, ele lê a Bíblia e ele tem uma interpretação, ele acha alguma coisa da Bíblia. E aí ele abre uma escola de teologia, um grupo de teologia na igreja dele, e ele não vai ensinar nada além daquilo que ele interpreta. Ele não vai ensinar nada além daquilo que sustenta o viés da igreja, do templo dele. Além do mais, existem muitas coisas antibíblicas dentro das salas de teologia hoje, como é o caso da matéria demonologia, o estudo de demônios. Gente, se eu quero aprender sobre demônio, eu vou buscar na fonte, eu vou na mesa lá, se é que vocês me entendem. O Senhor nunca nos ensinou a aprender sobre essas coisas, sobre os caminhos do inimigo, a aprender as coisas, como é que ele trabalha, como é que ele faz. Não. Muitas vezes quando Davi perguntava a Deus, será que eu vou contra os filisteus? Ou será que eu vou contra tal povo, batalhar? Deus falava, vai e faz isso, isso, isso e pronto. Deus não queria saber se ele vinha com armadura, quantos homens eles vinham. Deus não queria saber. E Davi também não perguntava, não era necessário saber quantos inimigos vinham, se ele vinha com lança, se ele vinha com espada, se ele vinha com escudo, como é que ele vinha, qual era a cor da roupa dele, sabe? Tem gente interessada mais em saber o trabalhar do inimigo do que de Deus. E a Bíblia não foca o ensino no diabo, porque o centro da Bíblia é Deus.
A palavra é Deus, o caminho é Deus, a verdade é Deus. Se você conhece Deus, você tem tudo. Além do mais, Deus, pela sua graça e misericórdia, com o passar dos milênios, formou esse livro pra gente, a palavra dele, por onde ele se comunica, por onde ele fala, por onde ele nos ensina. Como está escrito aqui, ele nos dá unção para que a gente não precise aprender por terceiros. Não sei se você toma posse dessa palavra, mas eu tomo posse e eu tenho aprendido mais sozinho do que com 10 anos de templo que eu tenho. E em 17 anos de templo, porque eu basicamente fui criado dentro de templo, hoje eu tenho 17 anos. Eu não aprendi nada, eu digo isso com toda certeza, eu não aprendi nada dentro do templo. Muitas vezes vinha palavras de consolo, talvez para alguém, eu não recebia nada. Mas em 3 anos que eu me dediquei a ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, pedi essa unção que está prometida aqui nesse livro. Isso é uma promessa. Se está escrito aqui na palavra, é porque o Senhor se garante de cumprir. Se o Senhor, meu Deus, me deu essa palavra de que o Senhor vai me dar unção para que eu possa entender sem precisar da ajuda de ninguém, só precisando da tua, então cumpre, meu Deus, e eu me esforço lendo. Foi assim que eu, não vou dizer que eu sou conhecedor, mas algo eu sei que eu tenho. O mínimo de entendimento eu sei que eu tenho. O mais engraçado é parar pra pensar que tem pessoa que pega 2, 3 ônibus para assistir 1h30, 1 hora de teologia, mas não tem a coragem de passar nem sequer 40 minutos orando ao Senhor, pedindo discernimento e lendo a palavra na companhia do Espírito Santo. Isso é revoltante parar para pensar, porque as pessoas acham... Eu não estou dizendo que não estudo teologia é proibido, não. Eu estou falando a verdade para você aqui. Você vai se você quiser, mas tenha em mente de que você não vai adquirir nenhuma comunhão com o Senhor porque você está indo para a aula de teologia, ou você não vai adquirir nenhum entendimento do Senhor, nenhum entendimento espiritual. Você pode receber entendimento carnal, que é os dados históricos, as coisas que você pode apalpar, os lugares, negócio arqueológico, coisas históricas, mas você não vai adquirir conhecimento espiritual. Eu ouvi, eu sei, não é que eu ouvi falar, mas eu sei que tem escola de teologia que dá tutorial de como expulsar demônios. Gente, o que é isso? A palavra do Senhor, Jesus disse que aqueles que me seguirem, sinais o acompanharão e falarão novas línguas, e ele vai dizendo lá, e um desses sinais é eles expulsarão demônios. Eu não preciso de tutorial. E quem é o professor? Qual é o diploma que me capacita de te ensinar a expulsar um demônio? Como é que eu vou te ensinar um dom que é de Deus? Como é que eu vou te passar um dom que é de Deus? Como existem aí casos de cursos de como falar em língua, como é que uma pessoa vai adquirir um dom espiritual numa sala de estudo, gente? Isso é inadmissível, e coisas e casos assim acontecem por minha culpa e pela sua, que aceita essas coisas, porque se tem quem vende é porque tem quem compra. Então, a dica que eu dou é: se você não tem coragem, não tem aptidão, não tem vontade de ter uma comunhão com o Senhor, de ter aquele ralar de joelho, de acordar de madrugada e orar, de investir tempo nisso aqui, na palavra do Senhor, não pense que existe outro caminho fácil, não pense que existe outro atalho, não pense que existe um atalho para ter comunhão e discernimento espiritual das coisas do Senhor. Não pense que tem um atalho para ter comunhão e experiência com Deus, porque diploma é só para ego. Diploma é só para ego. Diploma é só para ego. E aí fica a palavra para os irmãos. Por isso que há tantos frustrados no mundo com raiva de Deus por uma coisa que Deus nem fez. As pessoas colocam na cabeça de que existe um atalho para ter comunhão, para conhecer a Deus.
E aí escuta o que o homem quer ensinar, escuta o que os outros querem ensinar, escuta o que o engravatado lá quer ensinar, e aí você volta com Deus, fica com raiva e aí dá no que dá. Fiquem todos na paz, irmãos. Se você pensa em fazer aula de teologia, eu aconselho que você tome posse desse versículo aqui, dessa palavra que João escreveu. O Senhor já lhe prometeu a unção. Se a unção do Messias, se a unção do Cristo, se a unção de Jesus está com você, Ele pode te dar muito bem entendimento, discernimento e coisas que são capazes de te instruir, lições que são capazes de te instruir, a ponto de você não precisar de ninguém, porque hoje em dia eu não tenho pastor fora Jesus, não existe isso. Eu tenho pra mim que eu não tenho pastor, porque homem nenhum consegue me ensinar, homem nenhum tenta me aconselhar ou consegue me aconselhar, homem nenhum cuida de mim, nem me pastoreia, quem me pastoreia é o Senhor. Se você quer uma prova viva de alguém que não frequenta a igreja, não tem uma igreja ou não tem teologia, é isso que eu estou falando, de uma pessoa que não tem teologia. Me use como exemplo, porque eu nunca pisei numa sala de teologia e nunca vou pisar, porque o Senhor é suficiente e a unção dele que está prometida nesse livro aqui, que muitos se põem a estudar como louco, ela garante para mim que eu não preciso da ajuda de ninguém para aprender mais sobre o Senhor. Basta apenas que eu creia. Fiquem todos na paz, irmãos. Que o Senhor abençoe o entendimento de vocês e que fique na mente de vocês que vocês não vão ter comunhão com o Senhor só porque você é formado em teologia. Um diploma não é de valia nenhuma no mundo espiritual. Não existe tutorial para expulsar demônio, não existe tutorial para falar em língua e não existe tutorial para conhecer a Deus. Se você quer conhecer a Deus, já está tudo escrito aqui. Se você quer ser salvo, está tudo escrito aqui. Se você quer receber dons, está tudo escrito aqui. Como é que se faz? Fora isso, eu não sei mais o que você precisa, eu não sei mais o que eles vão te ensinar. Mas eu te garanto que qualquer coisa que sai desse livro, que sai fora desse livro, que vai além desse limite que Deus colocou, que é a palavra do Senhor, eu não sei o que é que você está buscando. Ah, Tiago, mas muitas coisas eu não entendo, muitas profecias eu não entendo. Gente, eu comprei essa Bíblia Judaica Completa, que é uma Bíblia judaica, como o nome já está dizendo, não é uma Bíblia cristã convencional, e ela usa a mesma edição, o Velho Testamento dela, né? É a mesma versão que um judeu usaria, que uma pessoa que segue as coisas judaicas usaria. E nessa Bíblia ela explica que muitas profecias são jogos de palavras, muitos diálogos do Senhor com as pessoas são jogo de palavras. Eu queria provar aqui. Só precisa entender alguns pontos que a tua Bíblia deixa em branco. A Almeida Revista Corrigida, a NVI, a NTLH, todas essas Bíblias deixam coisas em branco, coisas retiradas, sim, retiradas, palavras que são retiradas, que acaba por embaralhar a nossa interpretação do que está sendo lido, e é aí que muitas pessoas recorrem às escolas de teologia ou a templos que ensinam teologia e acabam por se enfinhar na ideologia de tal templo ou de tal escola. Quero ler aqui Jeremias capítulo 1, versículo 11 em diante, que é o diálogo, um dos primeiros diálogos do Senhor com Jeremias. A palavra de Adonai, do Senhor, veio a mim perguntando: Jeremias, o que você vê? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. Amendoeira, em hebraico, é shaked. Então Adonai me disse: você enxergou direito, pois cuido de cumprir minha palavra. A palavra cuido, em hebraico, é shoked. Então você vê que é um jogo de palavras. O Senhor não está colocando uma amendoeira para ele ver de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque se você ler isso aqui em qualquer Bíblia cristã comum, qualquer Bíblia,
que você encontra por aí, você vai ver que o Senhor mostrou a ele a planta, o ramo de amendoeira, né? E vai ouvir a palavra do Senhor aqui, mas você não vai entender por que da amendoeira. O texto vai continuar e não vai explicar nada. E aí que entra a teologia para tentar explicar tudo. Mas em cada explicação das escolas de teologia sempre tem, né, os acréscimos, as matérias de demonologia, as matérias de tantas coisas aí que eu nem sei nem citar. Então eu uso essa Bíblia judaica completa, que tem o Velho Testamento dela é o Tanakh. O que é o Tanakh? É o Velho Testamento judaico, usado pelo povo de Israel, usado pelos judaicos, e não muda nada. A única coisa que muda é a ordem dos livros, só isso. Mas muitas coisas que estão presentes aqui são retiradas da Bíblia comum cristã, a Almeida Revista Corrigida, a NVI, a Almeida Atualizada. Todas essas Bíblias, elas tiram muitas coisas e não explicam outras. E eu gosto muito dessa Bíblia porque, além dela ter o Velho Testamento judaico, né, que são todos os livros do Velho Testamento da gente, tem os livros de Jesus, né, Atos, as cartas de Paulo. A única coisa que muda dela para as outras Bíblias é o nome do povo, que em sua maioria é diferente do que a gente conhece. Maria Madalena é Maria de Magdala. Judas Iscariotes é Judas de Cariote. Na verdade não é nem Judas, né? É Judá o nome dele. A única coisa que muda é isso: o nome das pessoas, o nome dos lugares, o nome dos atos, né? Os atos de justiça, a palavra justiça já muda o nome, é em hebraico. Mas isso tudo ela explica, dá para entender. E esses furos que tem no texto, nos textos da gente, né, ela explica também o porquê no hebraico, o jogo de palavras, não sei o que. Enfim, são tantas coisas que não dá para explicar esse vídeo está muito longo. Então é isso, irmãos. Fiquem na paz, que o Senhor abençoe o nosso entendimento. Amém? Fiquem na paz.